mas o Senhor está também com o seu povo, meu Deus, com todo o teu poder, com toda a tua autoridade, com toda a tua majestade. Tu estás aqui, Senhor, a gente pode sentir. Nós podemos sentir o teu toque, a tua libertação, o teu refrigério, o teu amor, a tua graça, o teu perdão. Podemos sentir você, meu Pai, meu amigo, meu conselheiro, meu ajudador. Queremos, meu Deus, te agradecer. Coisa maravilhosa, meu Deus, a transformação que o Senhor faz nas nossas vidas. Eu quero te agradecer pelo pastor Caio Fábio, meu Deus, pela renovação de graça que o Senhor fez na vida dele. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor nunca desampara aquele que te ama, aquele que te quer, aquele que reconhece que está errado. Meu Deus, nos ajuda a reconhecer os nossos erros, nos ajuda a voltarmos para ti, nos ajuda, meu Deus, nos ajuda. Deixa o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa arrogância, o nosso eu, e coloca você, meu Deus, no centro da nossa vida. Senhor, coloca você, meu Deus, em primeiro lugar na nossa vida. Quando nós olhamos para aqui ou para lá, nós caímos. Obrigada porque o Senhor tem me mantido no caminho. Eu não quero glórias de homem, eu quero glória tua, Senhor. Eu quero que o Senhor olhe para mim com o teu amor e diga: bendita filha minha. Obrigada, meu Deus, por essa igreja que não quer apogeu, que não quer nada, meu Deus. A Bíblia mesmo diz que quando nós pregamos verdadeiramente a tua palavra, ninguém quer saber dela. Não queremos, ó Deus, que o Senhor nos abandone. O Senhor também nunca abandona. Obrigada pela volta do Caio Fábio, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ouvir agora o filme do Caio Fábio. É a coisa mais maravilhosa que eu tive hoje. Aí tem uns que dizem assim: não, quando o senhor se divorciou, todo mundo pensa que aquilo ali que foi uma tragédia. Foi tragédia para vocês, que perderam um ícone do qual se gloriavam. Tragédia para vocês, que acharam que eu podia viver a vida cristã por vocês. Tragédia para quem me viu acima de quem eu era, que projetou em mim suas esperanças, suas frustrações. Tragédia para quem disse: vá, viva por mim, seja de Deus por mim, ame a Deus por mim, pregue para o Brasil por mim. Tragédia para você. Tragédia para você, que nunca me viu como gente. Eu sou gente, não sou melhor do que você, sou igualzinho a você. Você sabe quando é que eu caí? Se eu tivesse que pontuar uma queda, não foi quando eu me separei, nem quando vocês interpretaram em 98 a minha vida como uma catástrofe. Eu caí foi quando vocês disseram que eu estava nos píncaros, na glória. Porque ali, com o mundo inteiro aos pés, no pináculo do templo, transformando pedras em pães, fabricando esperança, sendo disputado em todos os gabinetes, em todos os lugares, por todas as autoridades, por todos os principados e potestades que queriam me oferecer perus e banquetes. Caí quando aceitei ser representante de igrejas. Caí quando vocês me aplaudiam. Porque enquanto estava o mundo inteiro me aplaudindo, eu me lembro que em 1994, já depois de 26 anos de caminhada, eu olhei para dentro de mim, com aqueles 500 funcionários da Folha, com mais 1.300 em
serviços prestados, com um canal de televisão, com 2 emissoras de rádio, com revista, com milhões de pessoas me vendo e ouvindo todos os dias, com a Globo me pedindo 2 vezes por semana para dar entrevistas fixas, com repórteres querendo saber de mim tudo. O boom do Bush, eles iam perguntar como é que repercutiu em mim. E eu me perguntando, Jesus, o que aconteceu comigo? O que aconteceu com aquele garoto? Que não queria representar nada e nem ninguém, que só queria falar o Evangelho, que só queria pregar a tua palavra. E agora eu estou aqui, correndo atrás de dinheiro para pagar funcionário, para manter esse circo rodando, para o bem da causa do Evangelho. Que causa e que Evangelho? Aquele a quem eu sirvo nasceu numa manjedoura, morreu sem ter aonde reclinar a cabeça. E você fica dizendo que eu caí no dia que eu resolvi assumir a minha verdade como homem? Eu estava caindo, rolando de glória em glória humana, enquanto todo mundo dizia que aquilo era elevado aos seus olhos e era abominação diante de Deus. Eu dou graças a Deus por Ele ter trazido aquilo dentro de mim, à luz, para me salvar de uma desgraça terrível, que era no fim eu ter obras impecáveis para apresentar, trabalho e labor árduo, e um coração vazio de amor, de saco cheio de todo mundo, intoxicado de crente, de gente, massificado, cristalizado, e você vai ficando impermeável. Ou você pensa que eu não sinto a diferença? Pior época da minha vida é que vocês chamam de a gloriosa. Provavelmente a melhor época de toda a minha vida foi a que vocês chamaram de a minha queda. Estava caindo para cima, caindo para a graça, caindo para não ter justiça própria nenhuma, caindo para não ter mais um fim em mim mesmo, caindo para não representar mais ninguém, caindo para ser só embaixador de Jesus Cristo, dizendo ao mundo que Ele estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando aos homens as suas transgressões, e que eu mesmo sou o principal desses pecadores, fiel é a palavra e digno de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo morrer pelos pecadores, dos quais eu, Caio, filho de Caio, sou o principal. De modo que quando eu estou implorando aos homens que se reconciliem com Deus, eu estou confessando aos homens que eu estou reconciliado na graça de Deus, e só pela graça em Cristo, por nenhuma outra coisa, senão por um favor absolutamente merecido. Volta ao teu primeiro amor, em nome de Jesus. Caio Fábio foi um dos maiores pastores do Brasil
subia até no mundo, até o Cusco, como você viu ele dizendo. Tomava informações com ele. Hein? Tá ligado? Não tá baixo. Até o Bush queria se aconselhar. Agora eu quero dizer um negócio para vocês. Quando você começa a subir, Deus saiu, porque Deus não gosta de plateia. Deus gosta de salvar a humanidade. Se você já é o Salvador, para que ele está fazendo com você? Você já é o tal? Ele não precisa. Deus trabalha com pessoas humildes, com pessoas que se preocupam com o reino dele. Quando uma vez um dos pastores dos Estados Unidos esteve na minha casa, ele disse: pastora, eu quero que a senhora seja a líder das igrejas de Cristo. Eu digo assim, nem pensar. Eu líder das igrejas de Cristo é Deus. É Deus. Eu não vou tomar o lugar de Deus. Foi o que eles fizeram. É o que muitos estão fazendo. Porque eu cuido de muitas crianças. Tudo bem. Mas eu, como pastor, não tenho cuidado de muitas crianças, nem tenho uma mega casa. Nem tenho uma mega instituição. De qualquer forma, eu fiquei muito feliz por ele ter caído a ficha dele. Eu sou o maior dos pecadores. Porque ele se desviou do caminho. Porque ele quis aplausos. Ele era chamado para tudo que era entrevista, para todo mundo. Era o bambam, ele não tinha tempo para Deus. Eu acho que ele nunca lia nenhum versículo da Bíblia, porque não tinha tempo para Deus. Ele tinha tempo para a instituição dele. E eu quero dizer um negócio para você, igreja. Vá por mim. Nunca perca essa conexão com Deus. Nunca perca essa leitura da palavra, porque a palavra é que nos exorta. A gente faz uma coisinha assim errada, você pega na Bíblia, a primeira coisa que Deus diz, olha, não adianta ver filme, não adianta ver Bíblia. Eu leio muitos livros, muitos. Mas o ponto crucial da minha vida é esse aqui, ó. Bíblia. Porque essa Bíblia vai me manter no caminho para sempre. Tem gente que vem para a igreja porque ela quer ser abençoada. Eu sou abençoada. Mas Deus não nos prometeu que Ele vai me dar isso, que Ele vai me dar aquilo. Ele disse, vocês vão ter lutas. Eles fizeram isso comigo, faz com você também. Quem quiser ir para o céu tem que se preparar para carregar a cruz. E como eu disse, cruz é lugar de sacrifício. É lugar de luta. Nem é luta, porque quem está na cruz não luta coisa nenhuma. Só sofre. É lugar de dizer, eu sou mortal. Eu preciso de Deus. Eu quero uma vida. Nada de... Eu não tenho amigos, porque amigo não vai me levar para canto nenhum. Eu vou perder tempo batendo papo, quando eu tenho tantas coisas maravilhosas para fazer. Renúncia. A salvação, primeiro, a salvação depende de você se entregar para Deus. Se eu me entrego para Deus, quem é que vai tomar conta e dizer o que é que eu tenho que fazer? Deus. Não sou eu. Eu vou querer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Não, eu vou fazer o que Ele mandar. O que é que está acontecendo com a igreja? Eles não tem ninguém mandando deles, porque eles não fizeram uma entrega genuína. Uma entrega de você, por exemplo, foi antes de ontem. Ontem eu dormi, anteontem. Eu fui dormir às 2, acordei às 4, dormi mais. Eu digo, Senhor, o Senhor sabia que eu tenho muita coisa para fazer de sério. Mas eu preciso de você aqui no front. Levantei às 8. Ótima. Parecia que eu tinha dormido 400 horas. Fiquei lá. Então as pessoas, por que você não toma um comprimido para dormir? Eu sou besta.
Deus quer que eu fique orando e eu vou tomar um comprimido para dormir. Aí no outro dia eu não acordo, não faço mais nada. Também não fico pensando na morte da bezerra. Também não tenho estresse. Não tenho. Sabe por quê? Porque eu leio muito Bíblia. Hoje até aqui é assim, eu estou lendo já lá na frente. Aí Deus resolve que eu tenho que ler aqui, a 2ª Reis. Então, eu vim para a 2ª Reis. E então, eu quero falar com vocês de uma pessoa que se entregou inteiramente a Deus. Está no capítulo 1 de 1 Reis. E quando você se entrega a Deus, a primeira coisa que Ele faz, Ele cuida da sua vida. Ele cuida do seu sustento. Ele cuida da sua saúde. Ele cuida das suas companhias. Ele cuida de tudo que é seu. Tudo que diz respeito a você, diz respeito a Ele. Porque você é dele. Mas às vezes a gente diz, não, Senhor, eu sou teu. Mas só faz o que quer. Nunca faz o que Deus quer. Então a gente precisa ter realmente um novo nascimento, como o meu amigo ali teve. Um novo nascimento. Se quebrantando. Imagina ele pregar e chorar, dizer que ele é um pecador. Isso não existia. Todo mundo é o tal que sabe tudo. Eu só sei aquilo que Deus me ensinou. Então vamos ler aqui. Um servo à disposição de Deus. Esse estava. Esse estava. Tanto que ele não morreu. Ele foi levado ao céu numa carruagem de fogo. Eu acho que Deus gostaria de levar muita gente de carruagem de fogo para o céu, mas não pode. Porque não tem ninguém capaz para ir. Que pagou o preço. Que sofreu. Ele diz assim, 1 de Reis, de 2ª Reis. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. Israel tinha se desligado de Deus, porque eles tinham feito o bezerro de ouro para eles. Eles serviam o bezerro de ouro. Mas Deus é um Deus misericordioso. É um Deus que quer que todo mundo seja salvo. É um Deus que fica sempre chamando. Mesmo quando a gente está afastada, a gente pode ouvir a voz dele. Volte, você está fora do caminho. Venha. Mas a gente resolve que nós estamos no caminho certo, vamos embora. Paciência. Caiu Acasias, que era o filho do rei na época. Caiu Acasias pelas grades de um quarto. Acasias era o rei ou era o filho? Era o filho, né? Caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse: ide e consultai a Baal-Zebud, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Eu acho que esse Acasias era o rei. Era o filho. Era o filho de Acabe, Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhe: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar o Baal-Zebud, Deus de Ecrom? Deixa eu contar uma historinha para você. Acabe era um bicho louco. Ele era endemoniado, servia o bezerro de ouro e tinha uma filha consagrada a Baal como mulher. Elias podia ter dito: Senhor, peraí, mas você vai me mandar enfrentar aquele doido? Ele não pensou nisso. Levantou e foi. Mas hoje, quando Deus nos manda fazer alguma coisa, nós sempre vamos escutar o que é que um diz. Olha, mas é perigoso. Olha, mas é difícil. Olha, mas não sei o que é que tem mais lá.
Você não tem Deus? Quem tem Deus, não tem problema, pode ir. Ele é capaz de te levar e te trazer em paz. Aí, repare mesmo como esse cara era bom. Por isso, assim, olha, então ele disse, não tem Deus em Israel? Para você mandar consultar Baal-zebub? Por que você não consultou a Deus? Deus me mandou aqui para te dizer que você devia ter consultado a ele. O rei, um rei maluco. Preste atenção. Como é tremendo isso. A gente não pode obedecer a Deus. Não pode. É morrer. Preste atenção. Por isso, assim diz o Senhor, Elias falando para o rei, da cama em que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei e lhe perguntou, por que voltar? E eles responderam, um homem nos subiu ao encontro e nos disse, ide e voltai para o rei que vos mandou, e diz-lhes, assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porquanto da cama em que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Acaba de o recado certinho. Ele lhe perguntou, qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Ele lhe responderam, era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse Acabe, é Elias o tesbita. É esse cara, vou pegar ele. Então vamos lá. Elias e os 3 capitães. Então lhe enviou o rei um capitão de 50, com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois este estava assentado no cimo do monte. E ele deu o recado e ficou, ele não fugiu não, ele ficou lá no Monte Carmelo. Diz-lhe o capitão, homem de Deus, o rei diz, desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma tu e os teus 50. Então, o que foi que aconteceu? Fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Ninguém pode brincar com o servo de Deus. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão que aqui não tem luz e ainda estava contra a luz, com os seus 50. A enviar-lhe outro capitão com os seus 50, e lhes falou e disse, homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. O cabo era doido, já tinha visto o que tinha acontecido com o outro, agora ia, tem gente que precisa apanhar mesmo. Aí respondeu Elias e disse, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele os seus 50. Sabe qual é o problema? As pessoas não têm temor de Deus. As pessoas não têm temor de Deus. Falam coisas dos filhos de Deus. Falam uns com os outros, critica, fala. Depois, quando a coisa aperta para o lado deles, aí não sabe o que fazer. O negócio é pedir perdão. Não deixar o fogo descer não, porque o fogo mata. Então, não tiveram respeito por
Elias. Um homem que Deus falava com ele. Estou lendo em 1 Reis capítulo 1. Elias que mandou matar o capitão e os 50. 2 Reis capítulo 1. No versículo 13 agora. Tornou o rei. Olha que rei maluco. Ele não tinha o menor respeito pelos súditos dele. Porque se já tinha morrido 50, ele precisava mandar mais 100? Não, mas no primeiro, quando morreu os 50 primeiro, ele não precisava tentar mandar o outro, porque sabia que ele ia morrer. Agora esse, veja bem como Deus faz a diferença da pessoa que tem temor a Deus e o que não tem. Quem não tem temor a Deus perece. Tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50, indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe, disse: homem de Deus, seja peço-te preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Olha a diferença de se dirigir a um profeta de Deus, a uma pessoa que você sabe que fala a palavra de Deus. E conhece a vida e vê a vida, porque também, né? Mas de qualquer maneira a gente não pode falar de ninguém, né? Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. Levantando-se, desceu com ele ao rei, e disse a este: assim diz o Senhor, por que enviastes mensageiros a consultar o Baal-zebub, Deus de Ecrom? Será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Esse aqui, Acasias, era o rei. Estava reinando depois de Acabe. A morte de Acasias. Assim, pois, morreu, segundo a palavra do Senhor, que Elias falara, e Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar. No segundo ano de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos. Quanto aos mais atos de Acasias e o que fez, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Quando Salomão morreu, Salomão fez todo Israel sair do prumo. Salomão fazia viagem astral, ele usava o espírito humano, que Deus cortou o elo quando o homem pecou. Pois ele pegou, esse elo que ele tinha para unir o espírito humano dele era de Satanás. Ele fazia viagem astral. Ele fez a maçonaria junto com qualquer coisa assim. Era um homem que cultuou tudo que foi Deus. Deus apareceu 3 vezes a ele. Mas esse se arrependeu. Como é o nome dele que eu esqueci? Caio Fábio se arrependeu e voltou para o Senhor. Salomão não. Todo Israel serviu a Astarote, a Baal-zebub, a tudo que foi diabo. Todo Israel deixaram o Senhor. Duro, às vezes a gente começa bem, mas o orgulho toma conta. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda. E Deus não pode perdoar o orgulho, porque é o pecado de Satanás, senão ele vai ter que perdoar Satanás. As pessoas pensam, tem pessoas que me abraçam e eu faço assim, ó.
o orgulho dela me machuca. Mas eu quero dizer para vocês que o orgulho é a única coisa que a gente não pode ter mesmo. Porque a Bíblia diz que gosta do humilde, do quebrantado. E aí, ó, ele morreu, o rei Salomão morreu, e o filho dele reinou, Roboão. Só que Deus não queria mais Israel. Então, ele chamou Jeroboão e disse a ele: eu vou te dar 10 tribos de Israel. E ficou só uma com Jeroboão. Mesmo assim, Israel foi destruído, foi levado cativo logo em seguida para a Síria, e em seguida Jerusalém também foi levada para a Babilônia. Agora eu quero ler uma coisinha triste aqui para vocês, porque eu fico pensando, eu digo, meu Deus, como é que a pessoa lê isso e não conserta a vida? Como é que você lê essa palavra e não conserta a vida? Quer dizer, não é que Elias tinha um pedestal, ele vivia sendo adorado por todo mundo. Não, ele era perseguido mesmo por todo mundo, mas respeitado, porque todo mundo sabia que a boquinha do cara abria. Vivia aí, por aí. Imagina, Deus mandava o urubu dar comida para ele, mandava tomar água de riacho. Não era uma vida fácil, mas protegida. O que me importa é uma vida protegida. O diabo não pode. Ah, não, porque o diabo, quem é ele? Conheço. Vamos lá. Quando estava o Senhor para voltar... É aqui? Quando estava o Senhor para tomar Elias do céu, ao céu, por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei e assim descer a Betel. Não vou te deixar. Hoje em dia, todo mundo acha que é melhor desse jeito. Deixa o lugar de refrigério onde Deus colocou. Porque está falando coisa que eu não gosto, mas a Bíblia você tem que gostar, porque aqui eu só falo Bíblia. Então, se eu estou falando Bíblia, não adianta você não querer gostar, tem que gostar. Ah, não, porque eu fico pesada. Se está ficando pesada, conserta, porque a Bíblia traz o erro à tona. Se eu leio uma coisa na palavra de Deus e me deixa qualquer peso, nossa, eu choro feito uma criança. Não quero peso na minha vida, eu quero leveza, porque o Senhor me dá leveza. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu-lhes: também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Você vê, quando Deus me põe num lugar, é porque Ele tem um propósito naquilo. Ele tem um negócio para me abençoar, para me realizar, para me edificar. Quando eu tomo a atitude de não querer ficar, eu estou jogando minha bênção fora, porque depois você não consegue mais. Não podemos nos rebelar contra a vontade de Deus. Aí diz aqui, ó: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim fora Jericó.
Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando por cima da tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse-lhe Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram ambos juntos. Sabe o que é isso? Perseverança, fidelidade, coisa que está em extinção no mundo hoje. Como eu digo para vocês, quando algumas pessoas veem meus e-mails, meus amigos são um monte. Amigos que não querem nem ouvir falar de mim, que eu sou o cão chupando manga. Mas eu sempre fui uma pessoa perfeita e fiel a Deus. A única coisa que se queixam de mim é porque eu falo a Bíblia. Mas eles continuarão a ser meu amigo até a eternidade. Eu vou morrer, vou para o céu e vou dizer: Senhor, e meus amigos? Mas aí eu já não posso fazer nada. Onde eu estou? Ah, aqui, peraí, vamos virar aqui. Não, onde eu estou? É no 2? Foram os 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos a seco. Será que era só Elias que tinha esse poder? Não, Elias era fiel. Ele não pensava no seu bem-estar. Ele não pensava nos seus negócios. E agora, o que é que eu faço? Porque eu não tenho trabalhado para a minha fazenda. O que é que eu vou fazer? Quem é que vai cuidar de mim? Como é que eu vou cuidar? Ele não pensava nele. Ele pensava em Deus. Uma boa notícia que eu tenho que dar para você é que cada um de nós temos que pensar em Deus. Nós corremos atrás de nada, porque dinheiro não vai para o céu. Você morre amanhã, não leva nada. Por isso que Alexandre o Grande disse: olha, quando eu morrer, vocês botam as minhas duas mãos para fora. Vou de rico, para todo mundo ver que eu não levei nada. A Bíblia diz que Deus supriu Elias em todas as situações. Não é que ele botou ele numa 5 estrelas, num hotel 5 estrelas. Ele botou ele lá junto do Ribeiro de Queribe. Mas ele comeu e ele bebeu. Que são as necessidades básicas do homem. Deus cuidou dele. Bom, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu, nem pensou: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Ele não quis só o espírito de Elias, que já era bom, já era excelente. Ele quis: eu quero 2 vezes. E quando eu vi isso aqui pela primeira vez, eu disse: Senhor, eu quero isso aqui quadruplicado. Os 2, mas agora já era dobrado, quadruplicado, eram 8. Ou 16. Agora, todo o poder de Deus tem um preço. O maior deles é o preço da solidão. O preço de ninguém querer ficar junto de você, porque não é que eles não te amem, é que tem medo. Mas vale a pena. Eu quero dizer para vocês que vale a pena. Você pode não ter nada, se você tiver o poder de Deus, você tem tudo.
E quando eu leio a Bíblia, por isso que eu leio muito a Bíblia, porque eu gosto muito dessa palavra, ele diz aqui, abre ali, por favor. Aí Elias disse, olha, dura coisa pediste, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não me vires, não se fará. Olha, ele era um homem, mas ele podia dar a porção dobrada dele para o Eliseu. Presta atenção, igreja. A gente menospreza os servos de Deus, mas os servos de Deus têm poder de doar. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Não viu a morte. Não viu a morte. O que vindo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Então levantou o manto que Elias deixara cair, e voltando-se pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram para um e para o outro lado, e Elias passou. E Elias passou. O que é isso? Posição. Ele havia pedido, creu que recebeu. Ele podia ter chegado lá e não ter feito nada. Mas ele tinha pedido, Elias abriu com o manto, e ele abriu com o manto de Elias, que agora era dele. Agora, isso por quê? Porque ele vivia junto com o homem de Deus. E o homem de Deus só ensina coisa boa. Não tem como ensinar coisa ruim. Agora veja aqui. Senhor, ninguém aguenta. Abra a porta. Agora vamos ver como começam os milagres de Eliseu. Eliseu era uma pessoa que andava com juntas de boi lá. Mas quando Elias chamou ele para trabalhar com ele, ele disse, espera um pouquinho que eu já venho. Matou os boi, queimou os carros, e foi, ele não tinha mais para onde voltar. Entenderam? Não tinha mais, eu tinha minha fazenda, se não der certo. Não tinha mais para onde voltar. Oh, Senhor. Eu não sei por que eu faço isso. E é só a florzinha, hein? No 19. Os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor. Porém as águas são más, e a terra é estéril, porque as águas não prestavam. Ele disse, trazei-me um prato novo e ponde nele sal. Só quem tem o Espírito de Deus inventa umas coisas dessas. Né? Só quem tem o Espírito de Deus. Como é que o nego pensa? Traz um prato, por que o prato tinha que ser novo? E bota nele sal. Por que sal? Porque Deus sabe o que vai purificar as águas. Hoje em dia ninguém consulta a Deus. Todo mundo vai fazendo o que dá na telha. Aí, dá com a cara na porta. Deus quer que nós consultemos Ele para tudo. E quer que nós o levemos também para tudo. Porque quando Ele está conosco, não tem nada que impeça. Aí ele diz aqui, né? E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse, assim diz o Senhor,
tornei saudáveis estas águas. Já não procederá daí morte, nem esterilidade. Olha, ele tinha comunhão com Deus. O servo de Deus tem que ter comunhão com Deus. Quando ele abre a boca, ele já está dizendo é o Senhor, porque o Senhor já está falando através da boca dele. Complicado. Agora, Deus habita em vaso sujo? Bom, ficaram, pois, saudáveis aquelas águas, até um dia de hoje, segundo a palavra de Eliseu tinha dito. Agora, olha essa. Rapazinho zomba de Eliseu. Então subiu dali a Betel, e indo pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombaram dele, dizendo: sobe, cal, sobe, cal. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram dos bosques e despedaçaram 42 deles. Dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. O reinado de Jorão, rei sobre Israel. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, porém não como seu pai, nem como a sua mãe, porque tirou a coluna de Baal, que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão. Jeroboão foi aquele que fez o bezerro de ouro para que o povo não voltasse para Judá. Filho de Nebate, que fizera pecar Israel, não se apartou dele. Esse aqui era um coitado. Jeroboão era um coitado. Ele fugiu de Salomão e foi morar lá no Egito. Quando Salomão morreu, ele voltou. Quando ele voltou, Deus mandou o profeta Aias partir a capa dele em 11 pedaços. Deu 10 para Jeroboão e deu um pedaço para o filho de Salomão, que era Roboão. E aqui, em vez dele dizer: puxa, eu não era nada, eu era um fugitivo, Deus me deu um reino, eu agora tenho uma nação grande para dirigir, eu vou servir a Deus. Não. Ele diz: eu vou fazer um bezerro de ouro para o povo não voltar para Israel, para Judá, porque senão eles vão voltar para Deus e vão me abandonar. 90% dos crentes estão assim. Eu vou ficar aqui do meu jeitinho, porque eu não posso perder o que eu tenho. Quando o que você tem já foi Deus que lhe deu. Eliseu prediz a vitória sobre Moabe. Essa aqui que eu queria ler. Mas vamos ler. Então, Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista a todo Israel. Mandou dizer a Josafá. Josafá era um servo de Deus. Presta atenção, servo de Deus. Ele jamais poderia ter se juntado com um ímpio. Deus não chamou o servo dele para andar com ímpio. Você tem, por exemplo, ontem chegou uma moça lá em casa. Ai, estou muito mal do meu joelho, estou ruim. Eu disse, estava tomando fisioterapia. Eu disse: quer que eu ore por você? Quero. Aí entrou. Eu orei pelo joelho dela, falei que Jesus, falei de tudo, que Jesus tinha morrido, tinha dado a vida dele, nem mandei aceitar Jesus, porque primeiro tem que ver o milagre, né? Já conversei antes com Jesus sobre o assunto. Orei. Nossa, ela ficou tão feliz.
Pois é, Jesus faz isso. Ela tinha feito uma operação espiritual que não resolveu nada, mas eu digo, mas Jesus faz isso. Então, as pessoas hoje estão preocupadas consigo, com seus problemas, com o que dá mais, com o que ganha mais, com o que tem mais. Mas nós temos um, que quando nós nos submetemos a ele, ninguém consegue ter mais do que nós. Temos paz, alegria, saúde, prosperidade, longevidade. Para que quer mais? Suprimento, né? Aí ele diz aqui, onde eu estou? Aí mandou dizer a Josafá, rei de Judá, o rei de Moabe se revoltou contra mim, irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele, subirei, serei como tu és. Como é que um servo de Deus é como um ímpio? Ímpio comigo é boa tarde, bom dia. Falo do evangelho, oro, tchau. Não quero amigo. Eu quero servo de Deus. Respondeu-lhe ele, subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Esse cara deu um atestado de burrice que só Deus pode ter misericórdia. Depois a gente vai estudar o que foi que aconteceu. Então perguntou Jorão, por que caminho subiremos? Respondeu ele, pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel, ai, o Senhor nos chamou aqui, a estes 3 reis, para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava águas sobre a mão de Elias. Olha aqui, sabe qual era o emprego de Eliseu? Sabe qual era? Botar água para Elias lavar a mão, cuidar dele. Hoje os crentes são tão importantes que a pastora pode pedir uma coisinha que ninguém tem tempo, ninguém pode, todo mundo está na sua e querem bênção. Deu para entender? Tem aqui o Eliseu, ele precisava água na mão dele para ele lavar a mão. Eu sou serva. Eu sou serva. Se estiver precisando de mim, eu não faço na minha casa porque eu não tenho tempo. Mas eu vou fazer na sua. Vou lá vir para a sua casa, passar sua roupa, lavar sua roupa. Tudo que eu não faço na minha casa porque eu não tenho tempo, porque eu gosto de fazer isso. Hoje mesmo passei o dia amanhã na cozinha, fazendo comida para minhas filhas. Porque eu sou abençoadora. Onde eu estou? 12. Disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Josafá conhecia ele. Então o rei de Israel, Josafá, pode voltar, vá-se embora lá em nome de Jesus, amarrado e acorrentado aqui, que eu levo esse espírito mando embora aqui. Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, presta atenção, o servo de Deus, como é que faz? Presta atenção. Não, que tenho eu contigo? Por que é que você mandou me chamar? Vai aos profetas do teu pai e aos profetas da tua mãe. Prestaram atenção? Há diferença entre ímpio e cristão.
Porém o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor é quem chamou a estes 3 reis para entregar na mão de Moabe. Ainda era burro, não sabia nem a vontade de Deus. Disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos exércitos. Ele não falava com o homem, ele jurava pelo Senhor dos exércitos. Em cuja presença estou. Quem está na presença de Deus pode dizer isso. Tão certo como vive o meu Deus, o Senhor dos exércitos. Vai acontecer assim. Se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. O cara era bocudo. Não contemporizava com ímpio. Não, minha família toda teve que ser salva para poder contemporizar comigo. Ímpio não é comigo. Ele não tem nada para me dar e pode tirar o que eu tenho. Ímpio, sua fé está caindo por causa do ímpio. Você não consegue se firmar porque o ímpio não tem coisa boa para dizer para você. Você pensa que você está dando coisa boa, mas ele está tirando a sua. Eu não quero saber de ímpio. Quer Jesus? Quer. Não quer não? Então tchau. É logo, porque eu não posso perder minha salvação. E a salvação, eu quero dizer para você, se perde. O ímpio leva você para o inferno. Olha aqui o profeta, que sabia das coisas, dizer, eu não falaria com você se não fosse pelo rei de Josafá. Era Josafá? Não, era Josafá, né? Se não fosse Josafá, eu não falaria com você. Não, é o rei de Israel. Como vai? Olha, que saudade, que coisa boa, né? Tem 2 trocados, tem 5 centavos. Deus é dono de toda prata e todo ouro. Ninguém pode trocar ele por centavos. Eu não falaria com você, tá bom? Sabia em quem tinha crido. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Ele disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas. Façam muitos buracos. Porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E isto aí, agora me diga, se esse homem fosse um homem que convivesse com ímpio, que tivesse amizade com ímpio, que fosse comer com ímpio, ele tinha poder? Ilusão. Ilusão. No dia da mãe, eu não queria fazer nada na minha casa, eu disse, não vou fazer. De hoje a gente comeu uma pizza. Aí o Hélio, onde vamos comer? Aqui na minha casa. Pega a pizza e a gente come aqui. O que é que eu vou fazer no meio de uma buraqueira? Foi assim? Comemos em casa? Festejamos do mesmo jeito. Por que eu tenho que me meter no meio dos ímpios toda hora, todo minuto, todo instante? Uma vez no ano já está bom demais. Eu estou dando a receita. Pega quem quer. Onde eu estou? E bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Eu li isso?
Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor. De maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Um homem, ele não era um Deus, ele era um homem, como eu e como você, mas comprometido com Deus. Quem é comprometido com Deus sabe das coisas. Tem medo até de falar, porque é aquela barbaridade. Não é isso? Ou não está escrito isso aqui? Agora, não dá para você servir a Deus e servir a você. Ai, Deus não gosta disso? Quando eu fiquei viúva, tinha quem queria casar comigo. Tinha ou não tinha João? João trabalhava comigo na época. Era uma perturbação de além do além. E não era um pobretão não, era dono de uma empreiteira. Infernizou até eu voar pedra. Eu fiz uma escolha, eu vou servir a Deus, o marido não deixa. E eu estou aqui há 23, 24 anos. Deus me suprindo, Deus me abençoando, Deus me renovando, Deus me enchendo. Não quer saber eu na minha vida. Meu marido era a coisa mais santa do mundo. Mas ele dizia assim, mas Adeilzinha, você já sabe essa Bíblia de cor. Quer que você ainda tem que ler a Bíblia? Ou se eu fosse ouvir a burrice. Ele dormia assim, era uma montanha. A pernona por cima de mim, para eu não sair. O bração por cima de mim, porque eu fazia assim e ia para o banheiro orar. Eu digo, Deus, o Senhor tem que dar um jeito nisso. Eu gosto de passar a noite orando. Quando eu posso, porque às vezes eu tenho que dormir também, né? Bom, vamos lá. Cadê? Onde eu estou? Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais e todas as boas árvores cortareis e tapareis todas as fontes de água e danificareis com pedra todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinha as águas pelo caminho de Edom e a terra se encheu de água. Gente, não teve vento, não teve chuva, não teve temporal. Veio um rio. Veio um rio e encheu as covas. Esse Deus, eu creio nele. Esse é o meu Deus. A gente tem que fazer uma opção. Nós não podemos mais ficar em cima do muro. Os crentes estão todos em cima do muro. Perdem horas no Facebook, no BookFace. Perde hora na maquininha de fazer louco do WhatsApp, zap. Eu digo para a Rodrigo, liga essa peste. Que é tim. Sabe quantas vezes eu tirei um WhatsApp? Sabe quantas? Nenhuma. Ah, mas é cômodo. Tem telefone, liga para mim. WhatsApp, acha de quem? De quem é o WhatsApp? Dos Illuminati. De quem é o Facebook? Dos Illuminati, que quer saber da minha vida. Não conto. Eles vai ter água, você não vai ver vento, você não vai ver chuva, você não vai ver nada. É o que eu digo para Deus, eu quero isso na represa aqui. Mas vai encher. Agora presta atenção nisso. Por que é que você tem que entregar sua vida e dedicar sua vida para Deus? Desliga do mundo. Deixa o mundo para lá.
Segue a Deus. Não tem mais tempo de você não ter escolha. Tem que ter escolha. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra eles, todos os que cingiam cinto, desde o mais novo até o mais velho, foram convocados e postos nas fronteiras. Levantando-se de madrugada, em saindo o sol sobre as águas. Olha o que Deus faz. Olha o que meu Deus é capaz de fazer. Vou acabar com eles, filha. Presta atenção. Viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue. Eles olharam, meu Deus, eles se mataram todos, vamos buscar a presa, vamos buscar o que eles tinham. Todo mundo correu, despreparado. E disseram, isto é sangue. Certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa Moabe. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram de diante deles. Entraram os israelitas na terra e também as feriram aos moabitas. Arrasaram as cidades e a cada um, como Deus falou. Como Deus falou. Tudo que Deus fala, faz. Lançou sua pedra em todos os bons campos, e entulharam e taparam todas as fontes d'água, e cortaram todas as boas árvores, até só que Arazete ficou com os seus muros, mas os que atiraram com fundas cercaram e feriram. Vendo o rei de Moabe que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 600 homens que arrancavam da espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Deus estava na peleja. Pode vir quente que nós estamos fervendo. Quando Deus está do nosso lado, esquece, nada pode nos fazer mal. Então o rei de lá de Moabe tomou seu filho primogênito que havia de reinar no seu lugar e ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande ira contra Israel. Por isso se retiraram dali e voltaram para a sua própria terra. Vamos, na próxima quarta, vamos ler o quarto. Veja você. Quando um servo de Deus fala uma coisa, quando a pessoa é esperta, ela presta atenção. Porque às vezes ela está recebendo uma palavra de bênção e despreza. Não presta atenção. Acha, não vai ser. Também ela está tão cheia das coisas do mundo, que as coisas de Deus não têm mais valor. Não dá para ouvir. Por que é que eu não me meto com o mundo? Porque ele vai tirar o meu discernimento. Por que é que eu não gosto de papo, de novela, de jornal? Porque ele vai tirar o meu discernimento. Por que é que eu não gosto de ficar jogando conversa fora? Porque vai tirar o meu discernimento. O servo de Deus é isolado. Ah, não, tem que ter turma. É uma opção. E agora vocês.